Paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. É uma alegria receber você aqui no canal para juntos continuarmos a nossa leitura bíblica. Isso tem sido uma grande bênção para todos nós. Que bom estarmos aqui juntos para lermos a palavra de Deus. Lembrando sempre que eu tenho aqui na descrição do vídeo um link para você baixar o plano de leitura. Ele está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não baixou, baixe, para que você possa aí ter acesso ao plano de leitura, ok? E lembrando também, eu não sei se você tem aí compartilhado com as pessoas, né, convidado elas para ler a Bíblia junto com você. É uma bênção. Nós temos aí tido um número grande de pessoas, não importa se ela não começou lá no primeiro dia, mas que ela possa começar agora. E a leitura é tão pequena que daí ela vai um dia para frente, um dia para trás, daqui a pouco ela coloca tudo em ordem. Então seria importante que você continue motivando, né? Continue motivando as pessoas para participar aqui da nossa leitura, amém? Lembra também de deixar o seu like, o seu joinha. É importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo relevante e que ele possa levar a mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos lá então. Hoje nós vamos ler os textos de Gênesis capítulo 17, 18 e 19. Irmãos, na segunda-feira, só para que você saiba, eu estarei postando aqui um estudo introdutório, né, do livro de Gênesis, aproximadamente uns 20 minutos de vídeo, onde eu trago um panorama de uma introdução ao livro, né, para que você também entenda um pouquinho melhor o que você está lendo. Lembra que eu havia comentado? Então fique atento, esse vídeo sai aí na semana que vem, na segunda-feira, ele vai estar aqui disponível para vocês também. Vamos lá então na nossa leitura. Hoje nós vamos ler, dar continuidade, né, à história de Abraão, ou aqui no momento Abrão, e nós paramos aqui no capítulo 16 com o nascimento de Ismael. E aí o 16 termina no 16, versículo 16, quando diz assim: quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Aí no 17 ele começa falando sobre a mudança do nome de Abrão para Abraão. Então vamos entender isso. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir estas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão. Olha só. Pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus, e o Deus de seus descendentes, e darei a você e a seus descendentes a terra toda de Canaã, onde você vive, como estrangeiro, será propriedade deles para sempre. Eu serei o seu Deus. Olha que promessa preciosa, né? Maravilhosa. Aí no versículo 9, o sinal desta aliança de Deus com Abraão. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado,
cortem a carne do prepúcio como sinal de aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia, depois do nascimento, de geração em geração. E isto se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos, aos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Aí ele vai mudar também o nome de Sara. Sarai recebe o nome de Sara. Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei por meio dela, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo, pensou: como eu aos 100 anos poderia ser pai? E como Sara aos 90 anos poderia ter um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob sua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará Isaque. E eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara, que lhe dará por esta filho que Sara lhe dará por essa época no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Isaque, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados. Todos foram circuncidados com Abraão. Capítulo 18. Promessa de um filho para Sara. Agora ele vai... Ele havia feito essa promessa a Abraão e agora ele vai concretizar esta promessa, o cumprimento dela. Olha só. Capítulo 18. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre, que é uma pessoa. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia, olhando para fora. Viu 3 homens em pé próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore enquanto eu mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho e escolheu um novilho tenro e o entregou ao seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada de leite e a carne assada e os serviu aos visitantes.
Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da casa, ou de dentro da tenda, melhor dizendo. Versículo 11. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não é verdade, você riu. Não adianta a gente esconder as coisas de Deus, né? Ele sabe tudo. Abraão intercede por Sodoma. Vamos ver a sequência agora aqui do assunto. Depois a gente volta no nascimento de Isaac. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Olha, preste atenção que a gente já leu sobre essa cidade. E o texto bíblico diz que ela era perversa, pecadora por demais. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo conceder ou devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminará tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja na cidade 50 justos. Mesmo assim, exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas um pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40 não a destruirei. Por favor, não fique irado comigo. Versículo 30. Meu Senhor, suplicou Abraão, permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao meu Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20 não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fique irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Quando terminou sua conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda.
versículo 19, nós vamos ler aqui sobre a destruição de Sodoma e também de Gomorra. Ao anoitecer, 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali, ele morava ali, lembra? Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Aqui Ló estava seguindo o exemplo do tio dele, né? O tio dele tinha feito a mesma coisa com os anjos que haviam visitado ele. Não, responderam ele, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Versículo 3. Mas Ló insistiu muito e por fim eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló, olha que loucura, gente. Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com ela o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse o nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, velhos e jovens que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui, todos, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: Rápido, tome sua mulher e suas filhas que estão aqui. Saiam agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: Corram, salvem-se! Não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: Não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançará ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo, mas vá logo. Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica por que a vila era chamada de Zoar, que significa lugarejo, né? Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação.
A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu as colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Ló e suas filhas. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com as duas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Um minutinho, tá bom? Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz, o menino chamou de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como os Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz ao menino, chamou de Benjamim. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas, Amonitas, melhor dizendo, Amonitas. Gente, essa é a leitura de hoje. Que Deus possa ter lhe abençoado e que Deus continue falando ao seu coração. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha e de compartilhar, tá bom? Vamos em frente, vamos anunciar a palavra de Deus. Deus te abençoe.